trimestre também tá legal, né? Tá Ah, bacana, cara. Eu gosto desse tema. Bom, vamos sim. fazer oração então e pedir a presença do Espírito Santo. Desta vez eu pedi para o Lucão fazer. Santo e eterno Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um domingo de estudo, Pai. Te agradeço pela vida do Léo, pela vida do Ednei, pela minha vida, pelo dom da vida, Pai. Te agradeço por mais uma semana que se inicia. Te peço agora, Pai, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, para ler a Tua palavra, Pai. Que somente Teu Santo Espírito, Senhor, Tua Santa Palavra fale em nossos corações, Pai. Que a gente possa inspirar o Léo, inspirar o Ednei, me inspirar, Pai, também. E que Teu Santo Espírito fique conosco. É o que eu te peço, te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Minha Bíblia está aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Então nós temos aqui o estabelecimento do eterno reino de Cristo, né? Então, e praticamente, né, é a última parte realmente de Daniel, porque fala sobre a rocha que se tornou montanha, né? Eu sou a rocha eterna, né? Cristo falou isso. Olha só. Certa vez um pai surpreendeu-se ao ver pela porta entreaberta do quarto do seu filho a expressão preocupada do menino ao ler a história em quadrinhos do seu herói predileto. Enquanto roía as unhas, ele angustiava-se diante das páginas coloridas daquele pequeno livro. Após esquivar-se por alguns instantes daquela cena, o pai retornou ao quarto do garoto e percebeu que ele estava com um semblante sereno, despreocupado, e esboçava um largo sorriso no rosto. O pai, agora mais curioso, ainda perguntou: Filho, há poucos instantes eu olhei por entre a porta e vi que você estava angustiado com a história, mas agora está sorrindo. O que aconteceu na história? O menino, sorrindo, respondeu: É o seguinte, pai. Quando o senhor me viu pela porta pela primeira vez, eu estava lendo a parte da história que mostrava a prisão do meu herói e das torturas que ele recebeu. Eu fiquei muito preocupado e tive uma ideia. Fui até o final do livro para ver o que aconteceria com ele. Quando eu li a última página, percebi que meu herói saiu da prisão, derrotou o inimigo e saiu vencedor. Por isso agora estou feliz. Quando lemos algumas páginas da nossa história, percebemos que o mal tem dominado e o reino das trevas tem alcançado supremacia neste mundo. É bom lembrar que o final da história ainda está por vir. O nosso herói sairá vencedor. Afinal, ele venceu na cruz do Calvário e nos garantiu o reino. Neste estudo, relembraremos a nossa maior esperança quando o sonho de reinarmos com Deus será uma realidade. Então vamos lá. O que representa a pedra lançada sem auxílios de mãos que destrói a estátua em Daniel 2,44? Então, o Ednei lê aí o Daniel 2,44 e o Lucas lê aí 1 Coríntios 10,4. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Muito bem. O que isso quer dizer? Vamos lá, Lucão. 1 Coríntios 10,4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Muito bem. Então, a Bíblia, ela já se explica de que a rocha é Cristo. Ele é a pedra angular. Isso tem em vários lugares, né? Diz que a rocha é Cristo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, citações na Bíblia que dizem a rocha é Cristo. Olha lá. Então, tem aqui essa que a gente leu, que é 1 Coríntios.
Vamos lá. Salmo 62, 2 e 6. Salmo 62, 2 e 6. Pegando aqui, peraí. 62, 2 e 6. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. 6 agora. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, e eu não serei abalado. Muito bem. Pega Salmo 71, 3. 71, 3 agora. Vamos lá. Se tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer. Tu deste o comando para salvar, pois tu és minha rocha e a minha fortaleza. Então, nós vimos aí 3 exemplos dizendo que quando a Bíblia fala, quando nós lemos na Bíblia sobre a rocha, a minha rocha, a minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação, está falando de Cristo, né? Então, quando fala que veio uma rocha do céu que não foi jogada por um homem, bom, então a gente já sabe que Cristo está vindo do céu, né? A pedra que destrói os pés da estátua representa Cristo em sua segunda vinda, quando dará fim aos reinos terrestres e estabelecerá o reino eterno. A volta de Jesus é a bendita esperança, que diz em Tito 2,13. Lê aí pra gente, Ednei. Tito 2,13. E o Lucas pega aí o 2 Pedro 3,12. Dois 13. Tito 2,13, isso. Eu estava lendo um documentário que falava sobre o Guilherme Miller. Aí estavam vendo qual que foi as passagens bíblicas que ele mais pregou, e uma das passagens bíblicas que mais foi pregada não foi Daniel, foi Tito 2. Foi Tito 2. É? Eu tava Que fazendo um legal, estudo, cara. foi bem legal. Ele, Michelson. Michel. Aguardando aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só, um povo, né, reunir a bendita esperança é esse dia, Bendita né? esperança. Deus deseja que esperemos e apressemos este dia. Vamos lá, segunda carta de Pedro 3,12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Isso aí. Ou seja, está dizendo que naquele grande dia os elementos desaparecem, né? Eles não vão estar. Cara, Então ninguém vai ficar aqui, Léo. Não vão ficar aqui. ninguém Os fica. deixados para trás não vão ficar. Esse vídeo não existe. Esse vídeo é só ficção. Cara, ouvindo aquela música do Rodolfo, ele fala sobre esse dia da bendita esperança, né? O dia que vai ser para sempre. Cara, é impressionante, mano, mas toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono. Porque você pensar um cara que, meu, né, foi o top do que o Satanás podia produzir na Terra, e de repente Cristo, como diz lá no o profeta Samuel naquele seriado do Davi, né? Deus tem senso de humor, né? E aí Deus vai falar assim, vem cá que você é meu, na verdade. E aí ele me produz uma música dessa que é completamente diferente do que a gente imagina. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó,
Cara, vamos dar uma pausa nisso tudo, porque vale muito a pena, cara. Vale muito a pena a gente escutar isso aqui. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre é. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Sensacional, né? Legal. Cara, é sensacional.
Imaginar que, né, um cara que falava palavrão, que fazia tudo do jeito que fazia, de repente o cara me faz uma música que fala assim, eu espero aquele dia que não vai ter fim, né? Que maravilha, cara, que Deus maravilhoso que a gente tem, né? Voltando aqui, essa é a bendita esperança que ele cantou, né? Dia que vai ser para sempre. E aí diz aqui, né, que evento futuro encontra paralelo com a história narrada em Daniel 5. Então vamos pegar, enquanto o Ednei pega aí Daniel 5, do 25 ao 31, o Lucas pega aí o Apocalipse 14, 8. Está, pois, escrito, esta, pois, é a escritura que se traçou, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dados aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Muito bem, então ali está falando da queda de Babilônia, né? Lembrando que a gente, pelo conceito bíblico, né, tudo aquilo que é repetido é por causa que é ênfase. Então, quando fala Mené, Mené, né, ou seja, Deus contou e contou bem contado. Né? Então, foi tipo contado, está em falta, dividido. É mais ou menos isso, né? E aí, quando a gente pega... quando a gente entende aqui, porque ele mesmo já dá a tradução, então Deus contou, mas contou muito bem. Não é que foi feito nas coxas, né? Atingiu ali o ápice. E aí, que paralelo aí? Então, ele está falando da queda de Babilônia. Que paralelo ali acontece em Apocalipse 14, 8? O que fala ali? E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as suas nações beberem do seu vinho da ira de sua fornicação. Assim como a grande Babilônia caiu em 539 pelo rei persa Ciro, a Babilônia espiritual cairá e receberá o juízo de Deus nos últimos dias. Esta Babilônia mencionada em Apocalipse 14, 8 representa toda a sorte de falsos sistemas religiosos que têm ensinado e praticado doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Então, Babel veio de confusão, e confusão significa mistura. Né? Tudo aquilo que é misturado, que você não consegue distinguir exatamente o que é o que, você tem uma confusão. Né? Então, quando fala ali que a gente tem muitas doutrinas, mistura de doutrinas e tudo mais, Deus fala e chama isso de Babilônia, né? Esse império de doutrinas que tudo pode, tudo é relativo, então. E aí tem uma pergunta número 3, né? O profeta Daniel anunciou a primeira vinda de Cristo, que 2 grandes fatos foram relatados a respeito do Messias que viria. Vamos lá, Daniel 9, 25 a 27. O que está escrito lá? Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém, não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana lhe fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Muito bem. Então, olha só, cerca de 5 séculos e meio antes da primeira vinda de Cristo, Daniel escreveu através da cronologia das 70 semanas que Jesus seria ungido. Essa é uma referência direta ao seu batismo ocorrido no ano 27. E morto, fato ocorrido exatos 3 anos e meio depois do seu batismo, comprovando que, na metade da última semana, ele faria cessar o sacrifício de ofertas e manjares. Daniel 9, 27, né? Isso. A primeira vinda de Cristo é garantia de que a promessa da segunda vinda vai se cumprir. Ele é fiel e ele não pode mentir. Então, o Ednei já leu o Tito, né? Vamos pegar ali Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Uhum. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 9, 28, tem certeza? Não, desculpa. Foi mal, peguei o 10 aqui, peraí. Agora eu vou ler o 9, 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação. Muito bem. Então diz o quê? Que ele vai aparecer para aqueles, né? Então, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez, ou seja, é suficiente, né? Para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem o pecado aos que esperam para a salvação. Então, olha só. Que certeza foi dada a Daniel através do anjo. Voltemos então para Daniel 12, 13. O que está escrito lá? Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Ou seja, Daniel recebeu o selo de aprovação divina. A sua vida estava protegida por Deus. Cara, eu estava lendo, deixa eu fazer uma aspas aqui. Eu estava lendo Patriarcas e Profetas falando sobre Moisés. Eu comentei, Ednei? Comentou com O Vini, colocou no... o Vini, né? E o plano de Deus para Moisés, caso ele não tivesse pecado, era ele não ia morrer. Era a ideia de que de Deus, a plano de Deus para Moisés é que ele ia ser igual a Enoque. Ele não ia morrer. Peraí, essa você não contou não. Ah, moleque, é isso, Não, eu tô não. falando. Eu estudei no sábado de manhã antes de ir pra igreja essa parte. Tá, mas você contou uma outra coisa relacionada a Eu vou contar. Mas, olha só. O plano de Deus para Moisés é que ele não testasse a morte. Então, o que acontecia? Ele iria entrar na Terra Prometida e pouco tempo depois ele iria ser trasladado para o céu. Essa era a ideia. Mas Moisés pecou. Pecou naquele momento em que ele tomou para si a glória que era para Deus, quando ele falou, então vocês querem água? Então eu vou dar água para vocês. Como assim eu vou dar água? Isso é mágico. Não é que ele bateu era para ele falar, ele bateu, né? Então, mas ele bateu, mas ele falou, vocês querem água? Então água vos dou. E não é eu, né? Não é eu que te dou. Ele foi lá e bateu e falou, então toma água aí, eu te dou água.
E aí, Satanás falou assim: opa! Moisés não deveria ser ressuscitado, não, porque ele pecou, ele tomou a glória que era para Yahvé, para ele, e ele morreu. Então agora ele é meu. Aí quando Jesus chegou com os anjos, né? Jesus não deu nem conversa para eles, cara, para ele, porque ele tava com os demônios protegendo ali, né? E eles quiseram argumentar com Jesus e tal. E Jesus falou assim: ó, meu, não vou nem bater papo com você, o Senhor te repreenda. E ele foi lá e ressuscitou Moisés. Até então ninguém tinha sido ressuscitado. O Satanás está falando: como assim, cara? Como assim? O que tá acontecendo aqui? Esse cara é meu, como todos os outros mortos. E aí foi onde mais ou menos Satanás começou a entender que, tipo, não é não. Aqueles que morreram, que pecaram e que morreram, têm a oportunidade de ter a vida eterna se em vida eles, né, pediram perdão pelo pecado. E aí no livro diz o seguinte, que no momento em que ele estava subindo a montanha lá, eu esqueci o nome da montanha que ele subiu para poder morrer, Mod, enfim, esqueci lá agora o nome da montanha que ele morreu lá. Cadê aqui? A morte de Moisés. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo. Deuteronômio 34. Aí ele subiu lá e quando ele subiu, ele sabia que ia acontecer, obviamente, porque Deus tinha falado. E aí ele, em oração, ele pediu perdão por aquele pecado. Só que ele estava angustiado, porque ele falou, meu, eu pequei, né, cara, e agora? E aí Deus, pela misericórdia, pegou Moisés e mostrou para ele toda a história futura. Mostrou tudo o que ia acontecer. O povo que ia entrar, que ia ter um lugar maravilhoso. Depois, quando eles iam negar. Depois, quando Jesus viria. Quando eles matariam Jesus. Até a volta. E sabe o que ele viu? Ele viu ele recebendo Jesus quando Jesus ressuscitasse e ele conversando com Jesus, porque lembra quando Jesus estava conversando lá no Monte da Transfiguração, estava ele, né? Elias, Pedro. Pedro não viu, né, a coisa, quer dizer, ele viu, mas ele não, eles discerniram depois, né? Mas estava Moisés, Elias e Jesus conversando, né? E, enfim, e aí deu um alívio para ele. Aí ele ficou aliviado. Pouco tempo depois ali, naquele monte ele morreu. Qual que é o ponto aqui que eu queria trazer? Daniel também recebeu uma certeza da salvação, assim como Moisés. Daniel falou assim, o anjo, né? O anjo Gabriel falou para Daniel assim, ó, meu, fica de boas, relax, segue tua vidinha aí, tranquilinha, falta pouco, você vai morrer, você já tá velhinho. Mas o que é teu tá guardado, a tua coroa tá em paz, né? E aí tá aqui, ó, Daniel recebeu o selo da aprovação divina e a sua vida estava protegida em Deus. Ele havia passado por provas e sofrimentos, mas nunca deixara de confiar em Cristo. Próximo ao fim de sua vida, com cerca de 90 anos de idade, ele ouve as palavras de consolo: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E aí você vê aquela frase, por exemplo, se eu não me engano, a frase do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. E hoje, ontem eu ouvi na igreja o pastor falando uma frase que me marcou muito, assim. Ele falou assim, nós temos que fazer aquilo que for necessário para que naquele dia Deus olhe para a gente e fale, está consumado e você fez bem, servo bom e fiel. Pensou?
Em inglês eles falam well done, né? Em português seria bem feito, mas o bem feito pra gente tem um outro sentido. Ainda tipo, bem feito. Não, não é isso. O bem feito é tipo assim, né? Parabéns, você chegou lá, você fez, você cumpriu, né? Você conseguiu passar por tudo e guardou a fé até o fim. Então esta é uma referência, né? A sua morte, que não estava muito distante. O anjo lhe garante a vitória eterna ao dizer que ao fim dos dias, período que ele vira tantas vezes em visão, te levantarás para receber a tua herança. Né? Então Daniel agora, ele está morto, enterrado em algum lugar, a gente não sabe onde, né? Está morto. Mas diz que naquele dia, como o Rodolfo cantou lá, né? O dia que vai ser para sempre, ele vai receber a dele, né? Para os salvos, a morte é apenas um sono, pois aquele que morre salvo, ao fim dos dias, ressuscitará e receberá a herança eterna. João 11, 24. De acordo com Daniel 12, 1, a última parte dele, quem fará parte do grupo dos salvos? Lê aí pra gente, 12, 1, na última parte. E naquele tempo, Miguel levantar-se, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação, até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Muito bem, então olha só. A Bíblia fala diversas vezes a respeito do livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor, né? Então, vamos pegar aí. Pega aí, Ednei, Filipenses 4:3. Pega aí, Lucão, Apocalipse 20, 12 e 15. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente. É Filipenses 4:3? 4:13, Não, né? 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. 4:13. Não, é 4:3. Ah, então é isso mesmo. Deixa eu ver. Também com Clemente. Filipenses Deixa eu ver aqui. 4:13. Ah, ó, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Ah, eu acho que é só o livro da Aê, vida. Ah, tá, é o final do aê. verso. Então Que eu tá. falei, ué, ele tá, mas é só a parte final, né? Tá, então lê de novo então, vai. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Muito bem. Vamos lá, Apocalipse 20, 12 e 15. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. Vou ler o 15 agora. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fim. Muito bem. Em contraste, os que rejeitaram a palavra de Deus e servirem a falsos mestres não terão seus nomes escritos no livro da vida. Este registro de nomes indicará diante do tribunal de Deus aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, né? Então, quando Deus fala, quando Jesus fala, está feito, continue o justo na sua justiça e o injusto na sua injustiça, nós vamos poder dar uma olhada no livro da história da vida dessas pessoas, se Deus realmente foi injusto em destruir aquelas pessoas. Porque, o Ednei está escrito no livro da vida, o Lucas está escrito na vida, o Léo não está.
Ah, será que Deus foi justo mesmo? Vamos dar uma olhada no livro da vida do Léo, né? Então, assim, se nós vamos julgar os homens e anjos, né? É justamente porque, e o nome dele não está no livro da vida? Como assim? Vamos saber. Então, este registro de nomes indicará diante do tribunal de Deus aqueles que serão salvos e os que não serão salvos. Sabendo da brevidade da volta de Cristo, que atitudes nós devemos tomar? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, você está vendo que tem duas etapas aí, né? Ele não está falando que quem não for batizado somente. Por Quem não que crê isso é também, né? importante? Exato! Por que é importante a gente lembrar que está falando de duas partes? Porque tem gente que acha que, vamos lá, vamos batizar a criancinha quando nem sabe o que é crer ainda, e ela vai ser salva. Não, não é assim não. Ela tem que crer, ela tem que saber. Entende? Nós não estamos dizendo que Deus vai desconsiderar as crianças e vai matar todas elas que não foram batizadas. Não, não tem nada a ver. O que nós estamos querendo dizer é que tem gente que acha que porque foi batizado quando era criança, pronto, tá tudo certo. Pode fazer o que quiser da vida e tá tudo bem. Não. Então, primeira coisa, você tem que crer. E aí você é batizado. Entende? Adianta eu só crer se eu posso ser batizado? Não. Não adianta só crer se eu posso ser batizado. E aí vem aquele exemplo do centurião da rainha da Síria lá, né? Da Etiópia, não engano, se não me engano lá. Que o cara chegou, conversou lá, acho que com o Filipe, e falou assim, tá, tem um rio aqui, o que impede de ser batizado agora? Ele falou, nada. Então vamos lá. Eu entendi, eu aceito, é isso mesmo, então vamos embora. Né? Então, olha só, o primeiro passo é crer. Essa crença não se refere apenas a um conhecimento intelectual acerca das verdades bíblicas, mas envolve um conhecimento prático e relacional com o próprio Deus. Precisamos lembrar que até os demônios creem, como diz Tiago 2,19. Ou seja, eles conhecem a Deus e a Bíblia, porém não possuem um relacionamento de confiança com Deus. A crença que precisamos desenvolver envolve, portanto, conhecimento racional das Escrituras e um relacionamento de total confiança em Deus. E aí sim, o segundo passo é ser batizado. O batismo, ou seja, que vem do grego baptizou, que significa imergir, mergulhar e submergir, simboliza a morte para o pecado, sepultamento da velha vida e nascimento para uma nova vida em Cristo. Né? Isso está em Romanos 6, 3 e 4. Vamos lá? Romanos 6, 3 e 4. 6, 3 e 4. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. O que é novidade de vida? Algo novo. Algo que eu não tinha ainda. Todo aquele que recebe Cristo, ele tem uma nova vida. E toda a explicação de Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está tentando explicar isso. De que, cara, você aceitou a Cristo, você tem uma nova vida. E aí vem aquele ponto, né? O que adianta eu querer dizer que eu aceito a Cristo e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia antes?
indo nos mesmos lugares, bebendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, falando e andando com as mesmas pessoas. Não dá. Porque você tem que andar em novidade de vida. Isso é usar o nome de Deus em vão, né, Léo? A Mas partir do muito. momento a partir do momento que nós falamos, eu sou cristão e eu não faço, eu erro no terceiro mandamento, né? É As isso? pessoas, elas esperam da gente um comportamento diferente, cara. Elas Entende? testam, elas ficam testando a gente, né? Mas veja bem, Ednei, eu não tô nem dizendo na maldade mesmo. Ok? Eu não tô nem dizendo, tipo, vamos testar esse cidadão aqui. Igual uma vez eu fiz. Deixa eu contar uma história. Quando eu era gerente, eu tinha acabado de ser contratado pela empresa e eu era gerente. Eu cheguei como gerente da empresa, né? E aí eu tinha uma equipe lá. Aí veio uma mocinha pra mim e falou assim: Léo, eu queria falar com você. Eu falei, pois não. Falei assim. Ela falou: então, eu só queria dizer que eu não trabalho de sábado. Tá? Eu pertenço a uma religião que eu não trabalho de sábado. Se você precisar de mim na segunda, no domingo, no feriado, não tem problema, eu venho. Mas de sábado eu não vou, porque eu vou na igreja e tudo mais. Aí eu falei pra ela assim: como assim você não trabalha de sábado? E se eu precisar de você no sábado, como é que faz? Ela falou: não, eu venho no domingo. Eu falei: não, mas e se a gente tiver que entregar alguma coisa, se a gente tiver que entregar um relatório, se a gente tiver que fazer alguma coisa específica, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder contar com você? Você não vai vir? Ela: não posso vir de sábado, eu não tenho como ir de sábado. Aí eu falei: mas aí é difícil, né? Porque, poxa, a gente conta com as pessoas, né? E você já chega e me conta isso, e ela ficou com aquele olhão assim, do tipo, meu, agora eu vou ser demitida. E ela não falou nada. Aí eu falei assim: bom está, servo bom e fiel. Eu Falou também pra sou. ela. Aí eu falei: eu também sou adventista. Ela parou assim: como assim? Eu falei: eu também sou adventista, eu tenho um trabalho de sábado. Ela falou: você tá brincando? Eu falei: e você passou no teste. Teve um. Acho que o do Silvio Santos também teve um cara que deu um depoimento, né? Teve um Teve, adventista, né? Que teve. trabalhou tal. Que foi mandado embora e depois foi recontratado, não foi? Exatamente, Só foi pra testar. contratada. Que legal, É, né? mas enfim, qual que é o ponto aqui? Eu não estou falando do teste, desse tipo de teste. Mas as pessoas, elas se esperam realmente, cara, um comportamento diferente. Entende? Por quê? Porque, cara, hoje em dia, nós estamos cercados de pilantras. De gente mau caráter, de gente que se aproveita, de gente que olha duas vezes a bunda da mulher. Entende, cara, o que eu tô falando? E aí, Ô, Léo. eles olham um cristão, eles falam assim: cara, será que esse cara é diferente mesmo? Porque eles querem alguma coisa diferente, eles anseiam. Cara, o mundo está sedento. E as pessoas que dizem que servem a Cristo roubam, matam, abusam. E aí eles falam: cara, qual, cadê? Cadê? Qual que é a diferença? Né? Às vezes o cara fala assim: cara, a pior experiência que eu tive na minha vida para trabalhar foi com um cristão. O cara me xingava, o cara me maltratava, o cara atrasava meu pagamento. Agora eu vou trabalhar para qualquer outra empresa que os caras são laico, meu, paga tudo bonitinho, paga tudo certinho, tem todos os meus direitos. Cara, o mundo está sedento. Eles querem alguém que eles possam olhar e falar assim: o que você tem de diferente? Entende? Então, é isso que eu estou querendo trazer. Quando você fala assim, o mundo testa, mas nem sempre o testar é na provocação, na maldade. Ele testa porque ele fala: cara, será que isso que você diz que é verdade mesmo?
Será que é assim mesmo? Será que é bom mesmo do jeito que você diz, que você fala? Então o mundo, cara, ele tá muito hoje carente. Sabe? As pessoas, elas estão tão acostumadas a outras pessoas, por exemplo, brigarem e conversarem na internet e criticar e retrucar. E quando você escreve uma coisa boa para a pessoa, mesmo que você não concorde, você fala tipo, cara, eu não concordo, mas eu vou orar por você, espero que você seja abençoado na sua vida, que te prospere e tudo mais. As pessoas falam assim, que? Como assim? Né? Se ela começa a te provocar e você não responde na mesma moeda, elas desarmam. Então Principalmente se a gente era uma pessoa contrária do que a gente está sendo agora, no meu caso. Sim, sim, Normalmente, quando às vezes antes, né, a gente começar de eu aceitar Jesus, né? Vocês sabem muito amém. bem que eu tinha um comportamento meio ruim, Meio trembolado. meio trembolado, né? Meio doido. Só que agora eu tô calmo. E assim, às vezes as pessoas tocam, às vezes em feridas e coisas passadas achando que eu vou, né, me comportar, eu só olho pra pessoa, tipo, baixo a cabeça, fico na minha. As pessoas, elas notam o meu comportamento e elas ficam incomodadas. Exato. E aí acaba. Não preciso falar nada. Nada. Mas é isso mesmo. A própria Bíblia diz que se você quiser juntar brasas na cabeça de alguém, pague o mal com o bem. Aí a pessoa vai ficar muito mais irritada, elas vão ficar muito mais nervosas. Porque o costume é o quê? Você me xinga, eu te xingo pior, ela te xinga pior Sim. ainda, o outro xinga pior ainda. Entende? É... Então, assim, Ednei, eu acho que assim, o mundo, de verdade, eles esperam algo diferente daqueles que se dizem realmente seguidores de Cristo. Entende? E infelizmente, cara, infelizmente, são poucos que, assim como nós, realmente entregaram a vida para Cristo para que ele transformasse a ponto da gente ter costumes e comportamentos diferentes do que a gente tinha e do que todo mundo tem. Eu não estou dizendo que a gente é melhor ou pior do que os outros, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é, à medida que a gente vai entregando a nossa vida para Cristo, não dá para ser o mesmo. É uma novidade de vida. Então a pessoa diz que segue a Cristo, mas ela continua fazendo as mesmas coisas, sempre, 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 temos um problema. E outra coisa, também nos tornamos sem exigir nada de ninguém, tipo, não, ó, você tem que parar isso, você não, quer Não, fazer, tá tudo bem, cada um no seu nível, claro, claro. cada um no Isso seu não quer nível. dizer que eu tenha que concordar, mas isso não quer dizer que eu também tenha que apedrejar, que é uma Ou apontar o diferença. dedo, né? Apontar o Exato. dedo, né? Que Entende? é Tipo horrível. assim, ó, não é bom, não é legal. Se você me perguntar, eu vou falar assim, ó, não é bom, não é legal. Tá, mas então você tá me condenando? Não, 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 não. Agora, você está me perguntando se é bom ou se é legal? Eu digo, pela Bíblia não é bom ou é legal. Eu não concordo. Mas isso não quer dizer que eu vou te amar menos por causa disso. Isso não quer dizer que eu vou te menosprezar por causa disso. Isso não quer dizer que eu vou te diminuir por causa disso. Porque você faz uma coisa que eu não faço. Entende? Eu tenho exemplo na família, Léo. A minha irmã, Uhum, ela é de Umbanda, né? uhum, E quando eu comecei a frequentar a igreja, né? E ela percebeu, ela falou comigo e tal, tudo mais. Ela, caramba, tu deve estar me vendo, né? Com outros olhos agora, né? Tu tenta religião, até eu falei, não, cada um na sua, né? Não vou julgar, não vou deixar de falar, não vou me aproximar. Simplesmente, lógico, vai ter lugares onde ela frequenta, que óbvio que eu não vou frequentar. Lugares também que às vezes ela vai que eu não vou ir. Mas assim, pô, minha irmã vem na minha casa, vou conversar, tudo mais, entendeu? claro. Isso entra nesse exemplo também, né? Mas aí que tá o Lucão. Porque Cristo ele usava essa tática, né? O quê? É o amor
incondicional. O amor é incondicional. A salvação, não. Salvação individual, né? A salvação é individual. É o meu relacionamento com Deus. Eu quero negar tal coisa, não quero fazer tal coisa, tudo bem, ok. Aí é uma escolha sua, você e Deus. Agora, a minha parte é orar. A minha parte é amar, a minha parte é acolher, a minha parte é a pessoa olhar para mim e falar assim, cara, tem alguma coisa diferente. Tem uma música em inglês, não vou passar aqui porque não faz sentido, né? Tem uma música em inglês que se chama assim, These Crazy Christians, esses cristãos malucos. E aí o cara vai contando, pô, meu, eu tô tentando dormir, fica tocando a música da igreja, né? E eles, tipo, eles se arrumam para poder ir para um culto. Coisas assim, eles andam sempre com um livro na mão, falando, enfim. E aí no fim ele fala assim, mas eu tenho certeza que se eu precisar de alguém, são essas as pessoas que vão me ajudar e não vão perguntar o porquê. Entende? É aí que tá, cara. Acho que nesse ponto é que a gente tem que. Esse é o amor, entende? Eu não tenho que gostar. Eu não tenho que. Eu tava até falando isso ontem no estudo de ontem. Amor é ação, ele não é sentimento. Amor é ação, né? Eu acordo, por exemplo, né? Não eu, mas acordo todo dia 3:30 da manhã para poder pegar um ônibus absurdamente lotado, 2 horas até chegar no trabalho, trabalho totalmente estressante, depois mais 2 horas para voltar, chego em casa quase 9 horas da noite para depois 3 horas. Por que você faz isso? Por amor ao meu filho. Eu não gosto do que eu estou fazendo, mas por amor a ele eu estou fazendo isso. Então, amor, ele não é sentimento, cara. Amor é ação. Amor é fazer. Ou você acha que, né, Jesus falou assim, nossa, que legal, estão transpassando um prego na minha mão aqui, que coisa maravilhosa, que sentimento bom. Não, não é, né? Então, é ação, eu vou fazer alguma coisa, por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, por mais às vezes que eu me sinta incomodado, mas eu vou agir com amor, né? E pegando um gancho aqui do vídeo que a gente viu, o Rodolfo, ele diz que ele foi cativado por causa do amor. Porque as tiazinhas acho que você não lembra se era da quadrangular, da assembleia, não lembro direito quais as tiazinhas que iam lá na casa dele, elas falavam com ele, tipo, simplesmente orando por ele, querendo ele bem dele. E ele falava, às vezes eu tava chapado de maconha, cara. E elas nem aí, elas me abraçavam, oravam comigo, perguntava, queria falar se eu queria ir na igreja, queria saber se eu estava bem, perguntava o que elas podiam ajudar. E ele falou, meu, entende? Tem coisa estranha aí, né? Até um dia que, né, de acordo com o testemunho deles lá, uma delas chegou para ele, e eu acredito que pode ter sido sim o Espírito Santo ali, e falou para ele, ó, eu vou orar por você porque eu sei que você está doente. E ele sabia que ele estava. Ele sabia que ele estava. E que ele sentiu aquilo saindo dele, né? Deus opera milagres. E por que eu acredito que este milagre não foi um milagre falso? Ou porque não foi um milagre do próprio, né, Satanás querendo se passar por anjo de luz, ou o que quer que seja? Porque a vida desse cara foi transformada. Entende? Ele transformou a vida dele assim, 180 graus, cara. Tem fruto, né? Tem fruto. Você vê que tem amor, tem fruto, tem senso de culpa, tem humildade. Aí que você começa a ler os frutos do Espírito, você começa a bater. Pá. Como é que não pode ser? Entende?
A mesma coisa que a gente tinha falado de você uma vez, Lucas, falou, cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Aí eu falei, meu, pode parar que a gente tem que ler Gálatas agora, porque eu sei exatamente o que tá acontecendo com você. Né? Então, assim, não Ontem eu tem... tive uma experiência legal ontem no Uber, assim, né? Hum. Ontem, voltando da igreja, minha esposa saiu, tal, foi trabalhar, tal, Uhum. me deixou na igreja com as crianças, beleza. Terminou o culto, assisti a primeira parte e tal. Aí a gente tava vindo embora, peguei um Uber, né, e peguei um livro na igreja. E, tipo assim, cara, a gente começa um assunto com Uber, mas, tipo, nunca vai até o ponto, né? Tipo, eu sempre começa o normal, o cara me pegou na igreja, tá todo mundo ali, tô com Bíblia, normal. Então sempre começa, tipo, eu procuro começar da melhor, tipo, bem natural, né, no caso. Uhum. Aí a gente começou falando do carro e tal, quantos mil quilômetros, quanto tempo o cara faz e tal, e daqui a pouco o cara pegou e foi abrindo a vida dele, né? Foi abrindo a vida dele. E nesse dia eu peguei tinha uns livros que tava falando sobre emoções e tal, né? Virada de chave, o nome do livro. Só vi a capa e o título, né? Pô, eu gosto de livro, então, tipo, cara, eu só peguei um, né? Pô, peguei um, né, cara? Aí, conversando com o cara, e daqui a pouco o cara pegou e abriu, trabalha pra caramba, é vigilante, ele tava fazendo Uber, porque tem 2 filhos, joga bola e tal, aí um tá coisa, então sempre aquela guerra, então tipo, o cara passa muito tempo trabalhando em função dos filhos e tal, aí ele falou, pô, meu filho agora machucou o joelho, pô, e tá em recuperação no clube, e não sei o que e tal. Daqui a pouco eu falei pra ele assim, cara, quer mudar de vida, cara? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, sobre como controlar as emoções, porque seu filho tá numa fase, ainda bem que aconteceu agora, cara, ele só tem 19 anos. Esse livro aqui fala de emoções, para ajudar a controlar as emoções. Ele só tinha o prefácio ali, né? Aí fala sobre como trabalhar a ansiedade e tal. Quão bom é ter acontecido isso agora e não acontecer com 30, porque carreira de atleta, pô, a gente sabe que é curta, 30 anos já tá mais. Então aconteceu agora. Então, de repente, isso aqui vai te ajudar. Você lê? Falou, cara, leio, cara. Mas só que nisso a gente já veio conversando tantas coisas. Aí ele pegou o livro, daí falou assim: ó, tem esse aqui também para criança, tal, para 6 anos. O cara tinha 4 filhos, 19, 15. Aí as meninas de 6 anos, filha. Perdeu o seu também, filha. Perdeu o seu, tá? Cara, entreguei pro cara, conversou, mas isso, né, é um trajeto pequeno, né, da igreja em casa. Cara, mas tipo assim, pô, foi um desenrolo tão legal, assim, da coisa, e terminou com coisa. Cara, Deus te abençoe. Outra coisa, se o teu filho honrar você, honrar a sua mãe, né, que é a avó dele e tal, cara, o único mandamento da Bíblia que tem uma promessa é o 5º mandamento que fala sobre honrar pai e mãe. Cara, se ele fazer isso, cara, a vida de vocês vão deslanchar, tá aqui, ó, Deus abençoe. Não falei de igreja, Doutrina. doutrina, não o obriguei, mas simplesmente mexi no. Pô, o cara pegou, me deu um lado, né, cara? O filho machucado, correndo. Eu falei, Mas cara, é aí que aqui. tá, né, cara? As pessoas, elas. É isso que eu tô dizendo. Elas esperam algo diferente, entende? Não, o cara me pegou na porta da igreja. Tipo, o cara já sabe que igreja que é. Né? Eu não tenho que falar nada. Tá tudo ali, estamos conversando, tal, né? Não, e não que isso é alguma coisa. O que é também é só é só Cristo, ó. O mandamento que vai te abençoar não é o sábado também, né? Porque também não era o momento. Cara, que tá de encontro com a necessidade, assim que eu olhei assim, falei, cara, se vocês se tornarem um propósito de vida deles, eles honrarem, o teu filho honrar vocês, vai mudar tudo, a história deles e de vocês, cara, é o único Claro, mandamento com promessa. Puf, toma aqui o livro. é claro, O cara é pegou claro. aquele negócio assim, o cara ficou assim, parado assim, cara. Mas sabe aquela, tipo, pô, plantou assim. Sim, e Não aquilo, sei como, né? Mas quem sabe, né? mas não importa, Ednei. Mas é aquilo que a gente falou, lembra? Pra mim, Deus joga xadrez. É. Ele movimenta as peças assim, já sabendo, olha, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá, porque lá na frente vai acontecer isso aqui, né? E, e aí entra o ponto que a gente estava falando. Não temos como dizermos que somos de Deus e continuarmos na nossa velha vida. Não dá.
Se todos os discípulos mudaram de vida, mudaram de comportamento, mudaram de atitude, né? Se as pessoas que se dizem cristãs, elas não mudam, é porque tem um problema aí. Tem algo faltando. Ou eu verdadeiramente não busquei a Cristo, ou a pessoa que eu estou buscando não é Cristo. Entende? Então, assim, diz aqui, né? O próprio Jesus, que também foi batizado por essa experiência, né? Diz que nós deveríamos passar. Em verdade te digo. Lembra? Olha só, verdade, verdade. Vocês já sabem o que isso significa, né? É uma ênfase. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Ah, Léo, então você quer dizer que a pessoa que não for batizada, ela não vai ser salva? Eu não estou dizendo isso, até porque o ladrão da cruz não teve a oportunidade de ser batizado e Jesus disse que ele seria salvo. Mas se eu tenho conhecimento de Cristo, se isso chega até o meu coração, eu vou querer passar pelas águas batismais. Outra coisa também, né? Tipo, até a gente, na nossa igreja, por exemplo, pô, vamos marcar o batismo. O cara marca o batismo daqui 3 meses, e se eu morro antes? Né? Tipo, É, né? pode. Existe todo um cuidado para não batizar qualquer um, velho. A igreja, Exato, a exato. igreja Então, ela procura ter um cuidado que é com o quem tá ponto chegando. importante, né? Porque, por Sim, exemplo, se fosse só batizar e tá tudo certo, né? então já vamos fazer uma filinha, o pessoal passa pela água ali e vambora, pronto. Tá tudo salvo, né? Tudo bem. Aí não é isso. Pergunta número 7. Quais serão as recompensas dos salvos? Qual é a recompensa dos salvos? Está lá em Mateus 25:34. Vamos lá? Mateus 25:34. Pô, a lição agora tava falando dos discípulos de Emaús lá, e aí ela dá um ênfase, tá dando um ênfase nos comentários ali. Pô, os dois discípulos de Emaús, eles estavam falando de Jesus para Jesus, pô. E mesmo assim Jesus fala, pô, duros são, né, o coração, tal, alguma coisa assim. Tipo, eles estavam falando de Jesus para Jesus, né? E tipo, Jesus não deu repreende, falou, meu, não é nada disso. Não é nada disso, né? E deu Vamos lá, Mateus 25:34. O que está escrito lá? Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá, né? Olha só. A Bíblia ensina que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Aqueles que obedeceram a Deus e creram nele receberão o céu e a vida eterna com herança. Eles reinarão com Deus por toda a eternidade. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza. Que privilégio será participar do reino de Cristo. E eu lembro uma vez, eu vi um comentário de um cara falando assim, ele falou assim, cara, eu aprendi a acreditar que existe um céu, porque eu antes não acreditava, eu achava isso muito conto da carrochinha, né? Ah, é um céu sem dor, sem pranto, sem morte, sem tristeza, né? Só coisa boa. E aí ele falou assim, eu aprendi a acreditar que possa realmente existir um céu quando eu fui viajar para um lugar lá na África e eu descobri que aquilo ali é o inferno. Porque você só tem coisa ruim, cara. Tipo, crianças que já nascem com doença, não tem médico, não tem estrutura, não tem nada, e morre, e não tem comida, e aquela tristeza, aquela situação, e o governo ainda oprime, e tem máfia, e não sei o quê. Quando chega carro de ajuda, é roubado o carro, os negócios são levados e o povo continua lá morrendo, eles não têm onde enterrar, e vive malária, o negócio inteiro. Eu falo assim, cara, se existe um lugar que é só ruim, tem que existir um lugar que é só bom. Entende? É a lei do oposto. Tem que existir, cara. Porque ali eu percebi que de bom ali não tem nada. Fala, Ednei.
pô, a gente perde tanta coisa na vida, né? Amigos, né? Tipo, familiar, pra morte, né? Pra tudo, pra Uhum. doença, pra tudo. Pô, a gente vive uma vida tão miserável, velho. E, tipo, cara, não tem como a gente perder a oportunidade que a gente tá tendo, né, cara? Tipo, cara, não tem, cara. Não existe justificativa, cara. Pra gente, pô, sabe, voltar pro lixão lá, sabe? Cara, não tem, cara. Sabe o que que é Por mais interessante? difícil que seja, fala aí. Mas sabe o que que é interessante, Odinei? O nosso cérebro ele se acostuma com tudo, inclusive com as coisas ruins, né? A nossa natureza é horrível, né, cara? Entende? Todo Porque nós dia. somos pecadores, cara. Como nós somos pecadores, nosso cérebro ele vai se acostumar, inclusive, com as coisas ruins. E aí entra um ponto que tá ruim, mas tá bom, né? O tá ruim, mas tá bom. Por quê? Porque pelo menos eu estou menos pior do que eu estava ontem, ou menos pior do que aquele cara ali que tá muito pior do que eu. Isso é egoísmo, cara. Isso é egoísmo. Entende? É o que se eu estou menos pior do que o outro. Só que Deus ele quer nos dar uma vida em abundância. Ele fala: "Eu tenho vida e a vida em abundância". Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Não é que você vai estar melhor que o outro vai estar melhor do que ele, você vai estar melhor do que você está hoje. Não tem isso. E quando nós olhamos para a promessa que Deus dá, para a promessa de vida, para a promessa da vida eterna, para a promessa do céu, para muitos realmente é conto da carrochinha, porque a pessoa está tão anestesiada com o mal que ela não consegue entender um mundo sem ele. Ela não consegue entender, absorver como é que seria um mundo sem ter coisas ruins. É mais ou menos, cara, óbvio, por favor, proporções guardadas, né? É mais ou menos quando eu falo que a galera deixa a encomenda das compras que eu compro do lado de fora aqui, coloca na porta da minha casa e vão embora. Às vezes eu nem estou em casa, mas aí quando eu chego de carro em casa, a encomenda está na porta da minha casa, da Amazon, do que quer que seja. No Brasil, as pessoas falam: não, não, isso não existe, isso é impossível, você está mentindo. Não, eu não estou mentindo. É assim. Não, não, não. Não pode ser. Entende? De novo, guardadas as devidas proporções, sabe por que às vezes a gente não quer acreditar que o céu pode ser um lugar tão bom? Porque nós estamos anestesiados por tudo aquilo que é ruim. E aí, né, Moisés, Daniel, João, pessoas que viram o céu e falaram: meu, não dá para explicar. Isso eu tô falando só da Bíblia, né? Se você pegar Ellen White, pior ainda, porque ela tenta dar uma explanação, mas ela fala: olha, não consigo te explicar. Não consigo te explicar. Né? Algumas coisas importantes, né? Igual eu tava vendo um Reels aí de um cara que ele falou assim: aquele gordinho que às vezes está lá na Inteligência Limitada, que ele é cientista, ele fala: não, eu não acredito em Deus, Ah, o porque Serjão, né? porque eu só acredito naquilo que é matéria, que pode ser provado pela matéria. Eu falei: então realmente então nós temos um problema, porque pela própria física quântica, pela própria física, a gente não consegue provar Deus. Por quê? Aquilo que existe, se existe, nós sabemos que o universo é matéria em movimento. Para existir movimento, quer dizer que em algum momento eles estavam parados. Começa por aí. E segundo, se eles estavam parados, se a matéria estava parada, existe o período antes da matéria. Porque primeiro eu tenho que ter a matéria, para que depois ela fique parada, para que depois ela fique em movimento. Ou seja, se eu tenho que ter algo que é antes da matéria, e a matéria ela está no espaço-tempo, significa que eu tenho que ter algo que está antes da nossa mensuração de tempo. Muito bem, você acabou de escrever Deus, aquele que não é matéria, que não está colocado no tempo, e aquele que não pode ser provado por aquilo que foi criado. Entende? Que ele criou, né?
Porque não. Se como é que eu vou provar? Como é que eu posso provar algo que está fora da minha esfera material de espaço-tempo? Como é que eu vou provar isso? Porque tudo que eu conheço é material dentro de um espaço-tempo. Tem início e tem fim. Mas o que originou tudo isso tem que estar fora da matéria e do espaço-tempo. Aí você lê e Yahvé fala, eu sou. Né? Ou seja, eu sou. O que quer dizer? Não é que eu comecei e agora eu tô. Não, eu sempre sou. Né? Como o Rodolfo falou lá na música, né? Aquele que era, É, que é, e adivinha. é simples. É simples para explicar. Mas isso mostra que qualquer método científico que a gente queira aplicar é falho. Né? Bom, terminando aqui nosso E bate-papo, cara. nada evoluiu, né, Léo? Tudo se degrada com o tempo, né? Quando nós Existem os falamos, ciclos da vida, mas tudo quando vai nós se falamos degradando. sobre, quando nós falamos sobre, quando nós falamos sobre, por exemplo, evolução das espécies, nós que somos cristãos, nós não acreditamos em evolução das espécies, mas nós acreditamos em miscigenação das espécies, né? A mistura. Então, mais ou menos aquilo que o Rodrigo Silva fala lá, né? Nós acreditamos que Deus escolheu algumas matrizes, porque ele sabe, né? Ele na sua onisciência sabia que cruzando algumas coisas ali ia dar de novo outras espécies de animais, enfim. E aí nós temos a variação de pássaros que nós temos, a variação de cobras, a variação de gatos, a variação de tudo, né? Mas qual que é o ponto principal aí da gente entender? Deus, ele sempre vai estar além daquilo que a gente possa compreender. Porque ele é além da nossa compreensão. Então, o que ele nos preparou é além da nossa compreensão, né? Até a tentativa de descrição da cidade santa que João fez, ela é falha. Porque ele tentou descrever aquilo que ele estava vendo dentro daquilo que ele sabia como matéria. Mas e daquilo que ele não consegue entender, que é imaterial, que é espiritual somente? Como é que ele ia explicar um negócio desse? Né? Eu vou dar um exemplo bem simplista, bem simplista. Algumas pessoas, elas são sinestésicas, conhece isso? Conhece sinestesia? Tá. Se você procurar na Qualquer. internet, você vai ver. Algumas pessoas, elas são sinestésicas. Então, por exemplo, ela sente um cheiro, ela consegue ver o cheiro. Ou ela ouve um som, ela consegue ver ou sentir um gosto diferente. Então, por exemplo, a pessoa toca o som e aí o outro fala assim: "Meu, eu tô sentindo um som, eu tô sentindo um som doce, eu consigo sentir doce, adocicado." Ela tocou outro som, esse aqui é amargo. E ela consegue sentir isso. Né? Então, algumas pessoas hoje são sinestésicas. Você pode procurar na internet, aí você vai achar aí, né? Alguns raros aí Não, que têm sinestesia. às vezes, mas às vezes você consegue sentir, né, que a voz da pessoa é mais doce, né, mais Tudo bem, mas quando você diz suave ou doce, eu estou dizendo que essas pessoas, elas realmente sentem o o gosto, gosto. Ah, tá. entendeu? Elas sentem o gosto, ou elas veem as cores. Então, por exemplo, alguém está tocando, ela consegue ver vibrações, ó, eu tô vendo vermelho. E aí, tipo, o cara toca e ele consegue sempre ver a mesma cor. Quando eu tocava outra coisa, ele via outra cor. Enfim, não é que o cara tá mentindo, ele consegue, né? Isso eles chamam de sinestésicos. Eles têm sinestesia. Então, por que eu tô trazendo isso para a conversa? Imagina se isso foi algo que nós perdemos com o tempo e que Adão tinha. Você já pensou o céu, você conseguindo ver as músicas, sentir as notas?
Já pensou no louvor? Pô, se a frequência de música, né, cara, afeta a gente. Entende? Então, assim, tem. Por isso que eu tô falando, o que o João, o que, né, Daniel, dentro da Bíblia ali, o que outros profetas viram, o que Moisés viu do céu, cara, é o que ele tentou explicar. É o que ele, é o que ele tentou explicar, mas, tipo, o que tá por trás ali é muito maior do que a gente pode se imaginar. Então, a frase que, para mim, por exemplo, eu sempre tento lembrar é, cara, não permita que aquilo que é passageiro tire de você o que é eterno. Entende? Porque muitas coisas são só passageiras, cara. É só passageiro. É material, é passageiro, Sim. né? Agora, o que é eterno é espiritual, cara. Isso aí a gente não tem ideia do que é. Cara, porque as ideias ruins, ela vem a todo momento, né, cara? Toda Claro hora. que vem. Você Claro que tem que vem. estar sempre Ainda assim, mais, pô, mano, não é? ainda mais quando a gente tem essa porcaria aqui chamada celular, Nem me entende? fale. Satanás ele trabalha o tempo todo. Então, assim, nós temos. Não estou dizendo que o celular é uma coisa do demônio, não é isso. Mas ele sabe usar isso daqui. E nós temos que ter sabedoria de usar isso aqui para a honra e glória de Deus, né? Porque da mesma forma que Deus foi lá e chamou um cara que estava, né? Não sei, eu não sei, Ednei, eu não sei, Lucas, mas de repente Deus chamou um pastor, um presbítero, né? Um crente, e o cara continuou fazendo as bagunças dele, continuou fazendo as coisas escondidas que ninguém sabe. Deus teve que ir lá chamar um cara lá no meio do fuzuê e falar assim: vem, já que aquele ali não fez o que eu pedi, vem cá, né? Porque Jesus disse, né? Se estes não cantarem, as pedras vão falar. E às vezes algumas pessoas eram pedras. Pedra de tropeço para todo mundo, né? Quantas vezes, quantas pessoas caíram na droga, no que quer que seja, por causa das músicas dele, entraram na violência, o que quer que seja, por causa das músicas que ele cantava. Aí Deus vai lá, chama aquela pedra, fala: vem cá, pedra, porque o outro lá que se diz meu servo não quer fazer. Deixa eu fazer uma mudança na sua vida aqui. Só que é aquilo, né? A pessoa ela tem que querer, né? A pessoa ela tem que permitir, porque Deus ele não arromba a porta, não. Ele não bate o pé na porta e fala: vou transformar a sua vida assim, você querendo ou não. Não. Ele não é ditador, né? Quem faz isso é Satanás. Deus não. Deus convida. Fala assim: você quer? Então me segue. Deixa suas coisas e vem. Entendeu? Oi, mocinha. Peraí que ela não tá ouvindo, peraí. Eu tô. Você ouviu? Aham. Vou colocar na tela. É. Agora tá ouvindo. Que legal. Tudo bem com você? Sim. Fala Você essa música. ainda está acordada? Não está na hora de você dormir? Não. 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 Tá Você na tem, hora da historinha? você tem Não. certeza? Uhum. Então tá bom, ó, o titio só vai fazer a oração aqui e já vai liberar o seu papai, tá bom? Uhum. Dá tchau pro tio. Tchau. Tchau. Tio Ah, Lucão e tio... Eu acho que ela vai junto comigo lá no tio Lucão. boa. Vou ver se eu vou levar as duas ou uma. Vamos ver o batismo do tio Lucas. Vamos ver como é que eu vou fazer no dia. Boa. Boa. Beleza, vamos orar? Vamos orar. Santo, 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 o Senhor que era, é, que será. Yahvé, poderoso, maravilhoso é o teu nome, Pai. Amém, Deus. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Cristo, nosso Salvador e Redentor. Pai, nós somos pó, nós somos nada. Nós não mereceríamos sequer estar aqui hoje,
estudando a tua palavra. Mas o Senhor nos deu essa bênção, essa oportunidade. E nós agradecemos o teu nome por isso. Sem ti nós somos nada, Pai. Mas contigo nós podemos todas as coisas. Por isso, humildemente, Pai, eu peço que o Senhor sonda a nossa vida. E que o Senhor limpe todo o mal que ainda exista, Pai. Todo pensamento egoísta. Todo pensamento ruim. Que nós queremos realmente andar em novidade de vida, Pai. Para os nossos filhos, para as nossas namoradas, esposas, para a nossa família. Por favor, Pai. Nós somos um espelho sujo. Que o Senhor limpe, que nós possamos resplandecer a tua glória, o teu poder, a tua luz, Pai. Que outras pessoas possam enxergar a ti através de nós. E que nós não troquemos, Pai, aquilo que é eterno por aquilo que é temporário. Mude nosso coração, Deus. Coloque em nós um coração de carne. Coloque em nós o coração de Cristo. Por favor, Senhor Deus, o nosso dia a dia é atribulado, o nosso dia a dia é complicado, mas nós queremos que o Senhor esteja nele de manhã, de tarde e de noite. Que nós amanhecemos louvando o teu nome e que nós possamos ir dormir agradecendo e louvando o teu nome. Nos dê uma boa semana, Pai, que se inicia. Humildemente te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Léo. Deixa eu fazer uma Odinei. pergunta. Boa, boa. A gente vai começar Apocalipse agora, né? Vocês querem dar uma pausazinha? Como é que é? Hoje a gente já começa com Apocalipse? O que vocês querem? Ô, Léo, eu já tô pausado faz um ano, né? Ai, meu Deus, esse cara tá louco pra começar Apocalipse, cara, é impressionante. Não, só dizendo, Só né? ver o Lucão, né? Não, só ver o Lucão, né? Pra gente fazer junto, né? Mas tá tranquilo, quiser iniciar, vambora. Tá bom, então. Vê o que foi melhor pra tu também, né, Léo? Não sei como é que tá, Kintsugi, essas coisas. Bem. Não, o Kintsugi terminou. Eu vou ver com a minha esposa aqui, que inclusive hoje eu pedi uns 15 minutos a mais, porque eu tava ajudando ela aqui, que ela tá montando a crechezinha que ela tá fazendo ali. Mas aí a gente não vai demorar muito não, a gente vai engatilhar já Apocalipse já. Você deixar pro outro final de semana, aí você que sabe. A gente vê então, eu falo sim. Beleza. Fechou. Tá bom? Tamo junto. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, obrigado. Tchau, Lucão. Até mais. Tchau, gente. Valeu, Léo. Tchau, tamo junto. Tchau.